Papo com Du, doação de órgãos e a minha história. Há 5 anos atrás começa a minha história sobre a doação de órgãos. Gostaria de deixar aqui a importância da doação de órgãos, no qual está caindo cada vez mais no Brasil e no mundo. Antes eram cerca de 10%, agora baixou para 5%. Minha história começa quando eu comecei a namorar minha esposa, Viviane. Foi quando surgiu o problema do pai dela, que era uma doença crônica renal. Começou a fazer o tratamento, isso há 11 anos atrás, e nós vivenciamos tudo isso daí. Só que parece que as coisas não acontecem por acaso. 3 meses de namoro, ela engravidou. Foi uma puta de uma repercussão. Ela tinha 18 anos na época. O pai dela com esse problema renal. Não foi fácil. E eu sempre me dispus a ser um doador de órgãos, ou vivo ou morto. E aí começa a nossa história. Veio o nosso filho, no qual se chama Theo, e os problemas do pai dela começaram a evoluir. Começou primeiro fazendo diálise. Foi nessa vida 2 anos e um pouquinho. Depois passou a fazer hemodiálise. E na época, às segundas e sextas-feiras, quem o levava para Rio Preto para as sessões de hemodiálise era eu, porque eu tinha umas horas para descontar, onde eu trabalho, e coincidiu. E o médico já dizia que ele estava bem debilitado, e nas últimas sessões ele já estava desmaiando, a doença evoluía, já estava na fila do transplante. Só que para ser compatível é muito difícil. Foi aí que eu me dispus a fazer o teste cruzado, que vê o tipo sanguíneo para ver a compatibilidade e a porcentagem de probabilidade de rejeição. E quando os médicos lá de São Paulo, Dr. Álvaro Pacheco, Dr. Bettina, do Hospital do Rim, referência mundial, ligaram na casa da minha sogra, era por volta de 11h30 da noite, dizendo que eu era compatível e perguntando se eu era filho. Porque nós não temos nenhum consanguíneo. E a medida é a seguinte: quem não tem consanguíneo, pai para filho, irmão para irmão, mãe para filho, a probabilidade de porcentagem de rejeição é muito grande. E a nossa índice de rejeição foi 0. 100% de compatibilidade. Um caso único, no qual de irmão para irmão, de pai para filho ou de mãe para filho, é um caso a cada 100 mil que acontece essa probabilidade. Confesso a vocês que não foi fácil, pois os exames que tive que fazer na época foram dolorosos. E quando surgiu esse exame de ter que fazer, chama uretrocistografia miccional, dizer para vocês, não foi fácil. Esse exame, eu fiz 5 contrastes, desses 5 contrastes não conseguia ver o canal inteiro da uretra, e aí eu chorava, mas eu não desisti. Eu sabia que eu tinha uma missão aqui na Terra, e essa missão ainda não acabou, ainda tenho muitas coisas a fazer, só que eu pude salvar uma vida. Foi fantástico o transplante, e a única coisa que me recorda muito assim, que eu sou corintiano doente, fanático. E quando eu voltei da UTI, eu estava na UTI e mesmo assim eu deveria sair, que é um procedimento normal do doador, às 2 horas da tarde. E tinha uma criança chorando na UTI. E eu fiquei brincando com ela.
até às 5 horas da tarde, naquela sonolência do transplante, sem dor, caso que Deus explica, e aí a criança parava de chorar. Eu dormia, dava aquela cochilada por causa do transplante, tudo, a criança voltava a chorar. Cheguei no quarto, no outro dia meu sogro chegou ao quarto e o único presente que eu queria dar para ele, claro que o rim é outro mundo, mas eu dei uma camisa do Corinthians para ele. Então, ele tem um rim corintiano, ele diz hoje que ele é corintiano, isso para mim é um orgulho. E saber que você pôde salvar uma pessoa, você vendo tantas pessoas aí mal informadas sobre transplantes, as pessoas que falecem e não doam órgãos, por favor, se conscientizem a importância do transplante. Você pode estar salvando uma vida. Isso não tem preço. Hoje, com 5 anos, meu sogro leva a vida dele normal, eu tenho minha vida normal. Engordei um pouquinho, volto a praticar esporte, jogo vôlei, futsal, futebol, biribol, vôlei de praia, faço quase todas as modalidades esportivas. Sou professor de educação física, trabalho no Clube Penapolense com crianças de 5 a 17 anos, trabalho no Colégio Futuro de Penápolis com aulas de educação física do 2º ao 7º ano e o ano que vem até o 8º ano. Trabalho na empresa Boom Imóveis com aulas de minicampo, com um projeto social com crianças de 5 a 15 anos. Tenho um blog esportivo, Papo com Du. Trabalho no Jornal Regional com uma coluna esportiva também, Papo com Du. Formulo questões para concurso público e a minha vida é sempre um aprendizado. Tenho certeza que minha missão aqui na Terra ainda vai ser com muita dor, com muita felicidade e com muita ajuda ao próximo. Gostaria de deixar aqui esse meu relato, no qual vocês, por favor, se espelhem um pouquinho, vê o próximo, vê se a dor do próximo não é maior que a sua. E a gente sempre imagina que a nossa dor é a pior. Se nós pararmos para pensar, não é assim. Seja um doador, faça como eu. Doe órgãos, salve vidas. Um abraço.